Olá, para toda a comunidade Paz e Bem, pós-TV 247, eu sou a Carla Pavão e hoje nós estamos aqui para mais um Caminhos do Espiritismo, onde o livro de estudo é o que é o Espiritismo. E hoje nós estamos aqui com a Renata Marques, que vem pela primeira vez, que faz parte do Sejus, para que nós possamos começar esse estudo. Então, Renata, tudo bem? Como é que a gente começa a conversar? O capítulo de hoje a gente dividiu só para passar para vocês. Então, nós vamos falar dos tópicos. Não basta que os incrédulos vejam, boa ou má vontade dos espíritos para convencer e origem das ideias espíritas modernas. E com isso eu vou deixar a palavra com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carla. Espero que vocês que estão nos assistindo também estejam bem. Como a Carla introduziu, o primeiro trechinho que a gente vai falar do livro é o Não Basta aos Incrédulos Verem para se Convencerem. Acho que é bem peculiar a forma como o Kardec se coloca, né, nas respostas aos visitantes, né, na obra. E primeiro ele fala assim que os incrédulos, na verdade, eles querem ver fenômenos específicos, né? Então, eles querem a justificativa do porquê aquelas mesas girantes levitam, né? Na verdade, como que se comunica, mas eles querem comprovações de coisas muito específicas. Só que os espíritos não trabalham para nós, né? Acho que esse é o ponto. Então, ele fala assim que na verdade, como nós, os espíritos somos nós desencarnados, né? Então, eu não vejo ninguém querendo trabalhar pra gente para provar alguma coisa, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas eu pensaria assim, se os incrédulos querem que alguma coisa seja provada a eles, por que que alguém como nós ia querer provar que ele existe, né? Ou que ele quer se comunicar de alguma forma? Eu acho que para mim existe muito mais assim um desejo genuíno de uma conversa honesta, de pessoas que têm afinidade, do que imagina você andar com um transeunte no meio da rua e falar assim, eu quero saber sobre você, me fale. Isso não é uma conversa, né? Então, assim como isso não acontece na nossa vida corriqueira, não aconteceria com os espíritos, né? Então ele fala assim que, na verdade, essa comunicação, ela não tem nada a ver com a fé, né? Ela tem a ver muito mais com a afinidade entre as pessoas, ou o desejo, não necessariamente afinidade, mas o desejo entre uma troca entre essas pessoas encarnadas e desencarnadas, do que qualquer outra coisa, né? Então ele fala assim, depende da fé? Então, não depende da fé, né? O Kardec fala que depende da boa fé, né? E o que seria, na verdade, essa boa fé para mim? Essa sintonia, né? Esse desejo dessa comunicação. Então, não tem nada a ver com se provar, né? Tipo, então, sei lá, talvez o incrédulo pense assim, não, mas eu quero saber se ele existe, se ele é dessa forma. Não é assim que a gente começa uma conversa, né? Eu acho que precisa primeiro ter essa sintonia, esse desejo de se conectar. Então ele fala na próximo trechinho do livro, ele fala, boa ou má vontade dos espíritos para convencer? Aí fiquei pensando eu, né? Primeiro, é como se ele partisse do pressuposto que todo espírito é espírita, né? Porque assim, se eu quero ter seguidores, é porque eu tenho uma fé específica, né? Eu acredito em algo específico. Mas daí eu pensei assim, mas nem todo espírito é espírita, né? Assim como a Carla pode falar alguns depoimentos das nossas reuniões mediúnicas, a gente tem comunicação de espíritos de diferentes fés, né? Enfim, desde a fé católica até muçulmana, até a fé ou a religiosidade dos indígenas. Então como que um espírito, que somos nós, só que sem o corpo, vão querer, ao se comunicar com alguém encarnado, converter essa pessoa, né? Na verdade, ele está tentando entender primeiro, muitas vezes eles nos questionam, né, Carlos? Os espíritos falam assim, mas eu estou conversando com vocês, como isso é possível, né? Então, ficou pensando, tipo, por que que um espírito ia tentar convencer alguém a ser espírita, né? Tipo, essa relação não existe, né? Então, assim, primeiro, o espírito com aquele que a gente está conversando, ele não vai querer converter ninguém. Então, independente de boa ou má vontade, ele não quer fazer prosélitos, né? Ele não quer fazer seguidores. Além disso, seria interessante pensar assim, se todos os espíritos fossem espíritas, será que eles iam querer converter alguém necessariamente? Né?
Eu acho que é isso. Queremos nos comunicar, nós aqui encarnados com os desencarnados, né? Tipo, se eu quero me comunicar, se eu tenho esse desejo, seja por ajudar alguém que eu nem conheço, né? Seja pela vontade de acolher esse espírito que esteja em dor ou em desespero, mas não tem nada a ver com conversão, né, para o espiritismo. Tem a ver com uma conversa, assim como você vê uma pessoa necessitada na rua e você chega até ela para saber como que ela está, se ela precisa de ajuda, é a mesma coisa que a gente faz na reunião mediúnica quando a gente faz essas conversas, né? Só que a gente faz com aqueles que a gente não vê. Então, quando ele fala dessa questão dos espíritos quererem convencer alguém sobre sua existência, sobre quem são, no que acreditam, não tem nada a ver necessariamente com o espiritismo, né? Porque os espíritos somos nós, têm o corpo e eles têm diferentes pés, como a gente já viu em várias reuniões, né? E aí um pouquinho mais para frente ele fala da origem das ideias espíritas modernas, né? Fiquei pensando bastante sobre, na verdade, o positivismo científico, né? Que o positivismo fala muito sobre observação de fenômenos, mas eles acreditam na observação dos fenômenos materiais, né? Eles, para os positivistas, só existe comprovação do que é material. E eu diria, então, portanto, que Kardec foi a melhor pessoa para decodificar a doutrina, né? Porque, de certa forma, ele também era esse positivista, né? Ele viveu, ele era contemporâneo, na verdade, do Comte, que foi desses filósofos que, na verdade, desenvolveu essa teoria positivista. Então, ele também queria, quando ele foi assistir os fenômenos das mesas girantes, ele também foi incrédulo e perguntando, querendo comprovar muitas coisas, né? Então, ele fala assim, ele não foi lá, então, pensar assim, ah, não, já existe o espírito, então eu quero comprovar que o espírito existe, né? Ele foi lá para falar assim, o que são esses fenômenos das mesas, né? Então ele foi, primeiro, assim como a ciência, observar um efeito, né? Então, ao observar esse efeito, ele falou assim, então qual é a possível causa? Né? Então, primeiro ele passou assim pela cabeça dele, será que é alguém querendo construir uma forma mecânica dessa mesa se elevar? Ele pensou em magnetismo, ele pensou em várias coisas, assim como aqueles que tentaram discutir com Kardec da onde que ele tirou essa ideia de que os espíritos existiam. Ele mesmo fez esse questionamento. Então, ele definitivamente foi a melhor pessoa para fazer isso, porque ele questionou antes de todo mundo. Ele também não acreditou, assim, com uma fé cega de que isso existia. Ele foi lá, pesquisou, ele mesmo foi ver se não existia nada debaixo daquele palco ou daquela mesa. Enfim, ele testou de várias formas. E ele mesmo fala nessa conversa no livro, fala assim, como que mesas distintas, de lugares distintos, iam ter esse efeito super especial, né? Tipo, não é a nossa época agora da tecnologia que a gente consegue fazer efeitos especiais para tudo. Lá era vida real, concreta, não existiam efeitos especiais, né? Então ele conseguiu comprovar isso de diversas formas. Então eu diria que ele, assim como é o questionamento nessa parte do livro, será que ele tentou só comprovar que os espíritos existiam já acreditando que eles existiam? Ou ele constatou um fato e foi descobrir qual era a causa raiz, né? Então a resposta é sim, ele observou um efeito e foi procurar qual era a causa, né? Só que ele viu que a causa não era só física. Por isso que definitivamente ele teve que abandonar a ciência positivista. Ele viu que a causa era uma causa inteligente que não tinha nada a ver com a física palpável que a gente conhece, né? Não tinha a ver com lei da gravidade, não tinha a ver com magnetismo, não tinha a ver nada com nada que a gente já conhecia das leis da física. Então ele foi se questionando para ver como que ele comprovava isso. E tem um fato muito interessante que a gente tem na ciência, que é quando a gente estuda a disciplina de método científico, a gente costuma normalmente, se a gente tem uma hipótese, a gente faz de tudo para que todas as nossas observações justifiquem essa hipótese, né? Só que no caso, o Kardec não tinha uma hipótese de que os espíritos existiam. Então ele já tem essa isenção desse olhar. Então a gente fala muito em estatística, que a gente consegue assim, tem vários pontos que parece que estão, quando a gente faz uma análise, que ela está dando como se fosse uma reta perfeita, assim. Então esse é um efeito, por exemplo, de um crescimento estatístico de alguma coisa.
Aí, quando tem pontos fora dessa reta, a gente fala, ah, não, efeito especial, né? Vamos excluir esses efeitos, assim. Então, a gente ignora eles. Só que o Kardec, ele foi tão preciso que ele foi exatamente procurar esses pontos fora da curva, né? Essas justificativas que não eram visíveis por nenhuma das análises que ele fez. Então, ele poderia nos dar aula de método científico facilmente. Estaria lá, a primeira da turma, para assistir a aula dele. Então, ele falou assim, que se todo efeito tem uma causa, e se todo efeito tem se esse efeito não é material, ele tem que ter uma causa inteligente, né? Então, as mesas não só giravam, elas também respondiam perguntas, né? E como que uma mesa, que é só um material palpável, né, físico, pode responder coisas se não tiver algo inteligente por trás disso? Então, ele falou assim, que foi aí que ele foi descobrir que tinha alguma outra coisa que devia ser inteligente, né? E aí ele chegou à conclusão, nenhuma, na verdade. Foi quando ele começou a fazer perguntas que os próprios espíritos disseram, eu sou um espírito, eu não sou material, né? Eles se autonominaram esses espíritos, né? E a partir de todas as conversas que ele teve com espíritos em diversos lugares, ele foi sim decodificando a doutrina, né? Então ele não estava na tentativa de comprovar nenhuma tese. Eu acho que essa é a parte muito interessante e que faz com que os céticos talvez tenham mais crença nesse método científico que ele usou, porque ele não tinha essa hipótese de primeira, né? Então, para mim, acho que o Kardec, para além de tudo, ele sempre utilizou do benefício da dúvida. Ele sempre duvidou antes de ter certezas, né? E ao duvidar, ele fazia perguntas inteligentes para os espíritos para entender realmente o que era que estava acontecendo, né? Então, ele descobriu que os espíritos são como nós, né? Tem uns que estão felizes, outros que estão tristes, uns estão passando por algumas dificuldades, outros não. Alguns têm uma índole boa ou ruim, né? Então, uma moral elevada ou não elevada. Alguns outros espíritos são inteligentes, outros são ignorantes. Então, ele viu que o espectro daqueles com os quais ele conversou, através das psicografias ou das reuniões mediúnicas, ele viu que tinha todo o leque, que era tão representativo quanto a população da França, né? Onde ele estava ali, ou de todos os outros países com os quais ele interagiu também. Então, ele foi vendo que eles foram se descrevendo, então, para ele como esse ser imaterial, mas daí a gente pergunta, né? Como, então, que um ser imaterial conseguiria ter um efeito material sobre as coisas aqui na Terra, né? Foi aí que nesse diálogo com os espíritos que ele entendeu que existia o que a gente chama de perispírito, né? Que o perispírito é exatamente essa parte, esse corpo fluídico que liga o espírito, que é imaterial, com o corpo físico, que é material, né? Então a comunicação entre os encarnados e desencarnados se dá através do perispírito. Eu definiria fisicamente assim, daí você pode perguntar, mas como que o perispírito, ou seja, como que os espíritos quando se comunicam e aparecem, se materializam, né, como a gente diz, e a gente consegue ver a olho nu a existência deles, como que isso se dá? Eu traduziria mais ou menos como o vapor d'água, né? Então, quando a gente está aqui num ambiente em que existe um vapor d'água, né, aqui no nosso meio, então existem gotículas de água que a gente não vê, né? Mas ela existe. Eu consigo, inclusive, medir fisicamente qual que é a quantidade de água que tem aqui no ar neste momento. Mas tem momentos que a concentração de vapor de água é tão grande que eu consigo ver o vapor, né? Assim como a gente começa a ferver uma caneca de água, a gente vê o vapor. Então ele continua sendo vapor, mas ele está mais concentrado ou menos concentrado. Então eu traduziria essa forma da gente conseguir visualizar o perispírito nesses espíritos que querem se comunicar através da visão, dessa forma. Eles se materializam como se eles se condensassem, né? E assim a gente consegue ver olho nu. Então, eu acho que para concluir então esse ponto por mais que esse capítulo que fala sobre os céticos, né? Tenham então pessoas que não são espíritas, que tentam entender os fenômenos da comunicação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados, eu acho que
a princípio, a gente precisaria entender que essa comunicação é possível, sim, assim como Kardec comprovou em todas as suas obras. Ela é possível principalmente pela existência do perispírito, né? E que essa comunicação só vai existir se tiver o desejo desses dois se comunicarem, né? Tanto desse desencarnado com o encarnado. Então, não é um show, né? É um desejo, né? Seja ele um desejo de uma conversa, seja ele um pedido de ajuda, seja ele também um pedido de ajuda que não seja da melhor forma, né? Como a gente sabe dos espíritos que vêm, por exemplo, com más intenções nos influenciar, né? Então, acho que para os céticos acreditar que os espíritos existem e que a partir dessa comunicação dos espíritos que foi decodificada a doutrina espírita, temos aí diversas obras com perguntas e respostas que podem ajudar, assim como Kardec dizia. Em uma conversa eu não vou conseguir tirar todas as suas dúvidas, mas se você tiver um interesse genuíno em saber sobre isso, tem todas as obras dele, né? Ele mesmo diz nesse bate-papo, que eu acho muito interessante. Então, acho que é um pouquinho disso, Carla, que eu queria trazer hoje. Legal. Aproveitando, a Renata falou da mediúnica do Sejus, que é um trabalho que a gente vem compartilhando aí há algum tempo, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer aquilo que o próprio Kardec escreveu a respeito de comunicações mediúnicas, que está agora nas cartas recém-divulgadas dele, do projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora. E tem uma carta que ele escreve para a senhora, eu não sei ler francês, eu não sei se é Hervé ou é Ebert, não sei, em inglês seria Ebert para mim. Mas ela é uma senhora que ele diz assim, olha, eu fico feliz pela consolação que a comunicação lhe trouxe e pela simpatia como espírito que ele teve a bondade de se manifestar. Então é esse senhor, que eu deduzo que se chame Hebert, e ele se manifesta na Sociedade Espírita de Paris, ou seja, Kardec também tinha a sua reunião mediúnica, né, nessa sociedade, e lá ele vai se comunicar, e aí ele troca várias palavras muito delicadas com a esposa desse senhor, com a viúva, e diz, olha, futuramente eu lhe mando a comunicação, porque isso lhe tornará mais feliz. Então, neste laboratório com o mundo espiritual, a Renata falou bastante de ciência, nós temos essa oportunidade, de alguma forma, de tornar os espíritos que se comunicam pelo acolhimento, pelo diálogo, se não mais felizes, mas menos infelizes e em sofrimento, receber comunicações dos nossos guias que nos tornam mais felizes e, às vezes, de consolar aqueles que estão no entorno com notícias dos outros. Então, isso é o espiritismo, né? É a modernidade do espiritismo, principalmente no cenário atual que nós estamos vivendo, quando mais de 1 milhão de pessoas, nós temos mais de 1 milhão de desencarnados no mundo. Esse vídeo é gravado, pode ser que até lá esse número já esteja ainda maior, esperamos que não, mas não sabemos, não temos controle pela pandemia. Então, é isso. Então, eu queria te passar aí para você fazer as suas considerações finais. Deixa eu só ver o nosso tempo. Nós já estamos chegando a 18 minutos, então eu vou te devolver a palavra, Renata. Eu acho que quando eu disse que precisa haver uma sintonia, um desejo em ter essa troca, eu acho que ao longo das nossas reuniões mediúnicas, a gente até comentou das nossas experiências dentro da casa espírita e fora, em que a gente viu que a diversidade de espíritos que vieram às nossas reuniões mediúnicas era muito maior, porque a gente estava muito mais aberto e muito mais em sintonia para acolher a diversidade, seja diversidade cultural, racial, de gênero, enfim, e até religiosa. Por nós estarmos abertos, a gente recebeu a comunicação deles. E a gente vê que muitas vezes, em alguns lugares específicos ou algumas casas espíritas, essas comunicações não acontecem. E não é porque esses espíritos não querem se comunicar. Como eu disse, os espíritos não são todos espíritas, né? Então, pode inclusive ter a comunicação de espíritos que se sentem tão presos ao passado que não sabem nem o que era o espiritismo, né? Que talvez estejam presos em algum lugar e que não tiveram oportunidade de
de reencarnar depois da decodificação do espiritismo. Então, a comunicação vai existir com a diversidade que você estiver preparado para acolher, né? Então, essa seria a minha mensagem, a comunicação existe quando há sintonia, quando há desejo, quando há acolhimento. Então, se alguém estiver desejoso dessa comunicação, esteja aberto para isso, né? Que daí ela vai se dar dessa forma. Acho que essa é só a minha fala final. Legal. Então, eu queria lembrar vocês do seguinte: quem puder, faça sua inscrição no canal Paz e Bem. Nós temos também o canal do Sejus, onde nós produzimos outros conteúdos. A Pós TV 247 também está aí rumo a 1 milhão para um jornalismo independente. E fora isso, se vocês quiserem estudar conosco por WhatsApp no Sejus, mandem uma mensagem particular nas redes sociais do Sejus, que nós adicionamos ao grupo. Nós fazemos estudos de livros, de teses lá, e debatemos, e tem também um grupo de bate-papo. Então, sejam muito bem-vindos nesse acolhimento, já que estamos falando disso. E vamos agradecendo a Renata. Obrigada, Renata, por estarmos juntos nessa caminhada. Um beijo grande a cada um de vocês e paz e bem, gente. Tchau.